João 15, capítulo de número 1, a partir do 1, na verdade, diz assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é um lavrador, ou agricultor. Toda vara, ou todo ramo em mim que não dá frutos, ele limpa, ele corta. E todo ramo que dá frutos, ele limpa para que dê mais frutos. Ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar frutos, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar frutos, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, suas varas. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só resolvi falar nesse texto, porque ele é de fácil entendimento. Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. Certamente não é difícil para você entender, porque eu tenho certeza que você não usa a cabeça só para separar as orelhas. Eu tenho absoluta convicção que dá para você entender que, se Jesus estava falando da videira verdadeira, é porque existia as falsas. Eu me lembro muito bem quando eu falo isso, que eu tenho um amigo que não conhecia nada de madeira, e ele foi no depósito de construção comprar material para o telhado dele, os caídos e as vigas, e como ele não conhecia nada de madeira, venderam a ele madeira mista, como se fosse uma saranduba original. E ele comprou, e depois de comprar, a madeira estava no teto, foi que chegou alguém que disse: por que você comprou mista? Eu disse: não, aí não é mista não. Aí é uma saranduba da boa. Quem disse? Isso é uma saranduba da pedra, isso é mistura. Isso não é original. Rapaz, não tem negócio. Então Jesus estava falando de videira verdadeira, porque existia sorte. Aí ele diz exatamente que ele não fala do lavrador das videiras falsas. Ele fala do lavrador das videiras verdadeiras. Aí ele diz: meu pai é o lavrador. Meu pai é quem limpa as videiras verdadeiras. Meu pai é quem mantém em dia o tratamento das videiras verdadeiras. Aí ele, lendo a mente dos discípulos, os discípulos querendo entender o que ele estava dizendo, imagino eu, deduzo eu, faço uma conjectura, que os discípulos estavam imaginando na hora que Jesus estava falando: meu Deus, será que eu estou nessa videira? Será que eu faço parte dessa videira? Aí será que eu participo dessa videira? Aí Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Primeiro ele disse: o Pai é quem limpa. O Pai é quem faz o tratamento na videira. Depois ele diz como, de que forma, de que maneira o Pai limpa. O Pai limpa de que forma, no Adão? Pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Ou seja, Vera, o crente que não anda pela palavra não é videira verdadeira. E mesmo que tente ser videira verdadeira, se não tiver com a palavra, pela palavra, limpado, ou sendo limpo pelo Pai, não fica limpo. É fácil de entender. Terceiro, meus amados, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim. Porque ele limpa pela palavra. Porque o Pai limpa pela palavra. Porque a palavra faz você permanecer em Cristo, que é a videira. Entenda, nós não somos a videira. Nós somos o galho. Porque o principal de uma árvore não é os galhos, é o caule.
Então Jesus é o principal dessa árvore. Jesus é o caule. E Jesus, o caule também é a raiz. Então, Jesus é a raiz, é o caule. Nós somos os galhos. E todo galho que dá frutos é arrancado. É assim? Os que não dá frutos. Os que não dão frutos. Quantos frutos do crente que está ligado na videira e que é limpo através da palavra? A palavra é limpa, então a palavra diz que se ele frega é impossível agradar a Deus. Então o crente que é limpo pela palavra tem fé. Aí a palavra diz: andai em santificação, porque se não andar, ninguém verá a Deus. Então nós somos galhos que estão ligados na videira, sendo limpos pela palavra, nós andamos em santificação, porque queremos ver Deus. Então perceba bem, a palavra diz a nós, e somos galhos, como é que nós devemos nos portar mediante o nosso dia a dia, e permitir-nos ser limpos pelo Pai, que é dono da videira. Tem muitos de nós que achamos que se nós somos galhos e quando o Pai vem limpar, esse Pai não queria ser limpo, não. É tão bonzinho isso, estou tão acostumado com isso. Jesus quer me limpar da mentira. E eu digo, mas eu estou tão acostumado sim pela mentira. Jesus querendo me livrar da inveja, mas eu estou tão acostumado sim com a inveja. Mas se nós não deixarmos ser limpos pela palavra, se nós não deixarmos ser limpos pelo Pai, nós não vamos permanecer na videira. E a palavra de Deus diz que todo galho que é tirado é jogado onde? Fora e lançado no fogo. Aí muitas vezes, por nós não queremos ficar limpos dos nossos pecados abomináveis, nós acabamos sendo desligados da videira e sendo lançados no fogo, por causa das nossas práticas, do nosso pecado, da nossa teimosia e viver no erro, nós somos desligados da videira e lançados no fogo. Mas como galhos, no mínimo, nós devemos dar frutos. Mas além de frutos, nós devemos ser sombra para alguém. E muitas vezes nós não somos sombra para ninguém. E muito menos temos frutos. Mas queremos estar ligados na videira. Ei, cuidado! Que a qualquer momento, se você não produz, se você não é sombra, você pode ser arrancado, cortado e lançado fora. Se nós percebermos esse texto, é mais profundo do que parece. Perceba. O Senhor volta a repetir, porque eles permaneceram em mim e a minha palavra em vós, como o ramo em si mesmo não pode dar frutos, se não permanecer em mim, se não permanecer na videira, assim vós não podeis, se não permaneceres em mim. Tem gente que diz, não, eu estou firme com Jesus. Esse negócio de estar na igreja, toda vez que tem culto, não precisa não. Eu estou firme com Jesus. Eu estou em casa, nunca mais fui para a igreja, mas estou firme. A minha fé está em dia, a minha força está em dia. Não sabe por quê? Porque nós aqui nos reunimos para juntar de mãos dadas as nossas forças e pedir a Deus misericórdia para que Ele nos guie. Eu vi uma irmã dizendo esses dias que está virando moda os crentes assistindo o culto pelo YouTube. Aí ela disse para mim, e eu me sinto tão bem assistindo o vídeo pelo YouTube dos cultos. É mesmo, é. Ela mora lá em Maceió. Aí eu disse, você acha que é a mesma coisa que está na igreja? É. Aí eu disse, mas como é que consegue ter comunhão se não está junto? Porque a palavra comunhão vem da palavra união. Em um só pensamento, em um mesmo ambiente. Por isso que está descendo o Espírito Santo. Jesus disse, ficai todos em Jerusalém, cada um na sua casa, até que o dia do alto seja revestido de poder. Não foi assim? Não. Não. Ficai todos em Jerusalém, no mesmo lugar. Até que do alto seja revestido de poder. Mas voltando para aqui,
Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como um ramo, e seca, e recolhe-se, e é lançado no fogo. Você conhece logo crente que está desligado da videira. Ele anda na igreja, mas é para rever os amigos. Ele anda na igreja, mas é porque depois do culto vai ter um coffee break. Ele anda na igreja, mas é porque estão organizando um passeio na praia. E ele precisa estar lá porque ele quer participar do passeio na praia. Você conhece logo um crente que está desligado da videira. Na primeira cara feia ele diz, eu não vou para a igreja não, porque não gostei do jeito que o irmão Luiz olhou para mim e eu não suporto estar no mesmo ambiente que ele está. É crente que não está ligado na videira. Mas o crente que está ligado na videira, ele lembra do que Jesus disse. Eu não posso me desligar da videira, porque sem Jesus nada eu posso fazer. A única coisa que a gente pode fazer sem Jesus é andar a passos largos para o inferno. A única coisa que a gente pode fazer sem Jesus é se afastar da presença de Deus. A única coisa que a gente pode fazer sem Jesus é secar e morrer. A única coisa que a gente pode fazer sem Jesus é não entrar na vida eterna. A única coisa que a gente pode fazer sem Jesus é sermos tratados como esterco. Paulo disse em uma das suas cartas que nós não passamos de trapo de imundícia. Você talvez não saiba o que é trapo de imundícia. Mas é pior do que isso, irmã Maria. Trapo de imundícia é pior do que isso. Você sabe o que é trapo de imundícia, irmão Adão? Não, acho que eu acho que é não ter Jesus. As mulheres, quando tinham menstruação, antigamente colocavam o que? Pano, né? Não era? Antigamente colocava pano. Hoje não, tem um negócio aí chamado modne, né? Mas antigamente não era pano, velho? Eu estava cochilando, eu não escutei dele. Não. Cala a boca, quietinho. Aí botava pano. Depois que passava aquele processo, aquele pano era aproveitado, jogado fora, né? Aquilo ali é trapo de imundícia. Então, perceba bem. Jesus diz, versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, secará, e será lançado no fogo e queimará. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo que quiseres, e vos será feito. Está aqui a receita da resposta dos nossos clamores. Se nós permanecermos no Senhor e as suas palavras permanecerem em nós, nós vamos pedir quase tudo. Nós vamos pedir uma parte, nós vamos pedir um pedaço, não. Nós vamos pedir tudo e vos será feito. É só viver na palavra, permanecer na palavra, andar na palavra, caminhar na palavra, se edificar na palavra, estar ligado na videira, deixar-se ser limpo pelo dono da videira, que é o Pai. Ei, perceba, nós somos galhos, não significa que por ser galho nós não temos importância. A importância é fundamental. Nós somos galhos que dão frutos, galhos que produzem, galhos que geram sombra, através da palavra, porque como nós temos a palavra, tudo que pedimos a Deus, Ele nos concederá. É por isso que muitas respostas não vêm na nossa vida, porque a vontade de Deus não encaixa com a nossa vontade. A vontade de Deus não encaixa com os nossos desejos. A vontade de Deus precisa encaixar com os nossos desejos, para nós recebermos de Deus a quem Deus precisamos. Ah, mas foi orando tanto a Deus e não recebo. Porque possivelmente, ou não é o tempo ainda, ou a sua vontade não está encaixando com a vontade de Deus. Para encerrar,
Se permaneceis em mim, a minha palavra em vós, fazereis tudo o que quiseres, vos será feito. Nisto glorificará ao meu Pai, em que deis muito fruto e torneis meus discípulos. Nós não damos frutos para gloriar a nós mesmos. Nós não temos frutos para nos deixar famosos. Nós não temos frutos para engrandecer o nosso nome. Nós damos frutos para glorificar o nome de Deus que está nos céus. Como videira, como produtores de frutos, como galhos frutíferos, como galhos que não está secando e não vai ser queimado pelo fogo e não vai ser cortado, como galhos que deixam ser limpo pela palavra que tem se falado, como galhos que produz o que o dono da videira quer, como galhos que são gerados para dar frutos. Nós não podemos viver fora da palavra, distante da palavra, sem a palavra, porque é a palavra que nos dá a resposta, porque é a palavra que nos traz resultados, porque é a palavra que nos santifica, porque é a palavra que nos vivifica, porque é a palavra que nos regenera, porque é a palavra que nos levanta, porque é a palavra que nos dá força, porque é a palavra que nos anima, porque é a palavra que nos faz continuar de pé. Se não fosse a palavra, hoje eu não estaria aqui. Não estou bem faz uns 3 dias. 3 dias mais ou menos. Vontade de vir para a igreja? Muito pouco. Disposição? Menos ainda. Mas a palavra me faz lembrar, se eu sou um galho que estou ligado na videira, não é um incômodo estomacal que vai me perturbar. Se eu sou um galho que estou ligado na videira, não é a enfermidade, a dor de cabeça, um calafrio que vai me tirar da igreja. Se eu estou um galho que estou ligado na videira, eu sou edificado pela palavra. E se estou um galho que estou ligado na videira, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio, disse Jesus. Então eu quero estar nesse meio. Se eu estou um galho que estou ligado na videira, independente das circunstâncias, eu não fico em casa. Eu vou permanecer na casa do Pai, porque Davi diz, alegrei-me quando me disseram, nós vamos à casa do Senhor. Se você é galho e permanece na videira, ele vê que não será cortado, lançado no fogo. Em nome de Jesus, deu glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, encerrando esse texto, eu quero dizer a você, só quem está na videira, só quem é galho da videira, é discípulo de Jesus. Quem não é discípulo, vai ser jogado fora sem queimar meu fogo. Mas como nós somos discípulos, estamos ligados na videira, somos galhos da videira, e vivemos pela palavra, e transmitimos a palavra, e transpiramos a palavra, nós somos discípulos de Jesus. Discípulos no imitar, discípulos no caminhar, discípulos no falar, discípulos no agir. Somos discípulos de Jesus. Aleluia. Meus amados, não estava programado para pregar em João capítulo 15. Mas essa é a palavra de hoje à tarde. Passou 20 minutos? Essa é a palavra de hoje à tarde. Vamos orar? Amém. Vera, vem orar aqui, por favor. Eita! O povo recebe essa oração que eu vá, viu? Meu Jesus, eu quero mancar da minha cara ultimamente. Cuida! Só chamar para fazer uma oração, mandada. Só que eu não sei. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este culto, Senhor. Muito obrigado pela Nick aqui, Senhor, que ela vem mais vezes. Muito obrigado pela minha esposa, muito obrigado pelo irmão Luiz. Muito obrigado, Senhor, pela irmã Maria. Muito obrigado pela Vera. Muito obrigado pelo irmão Adão. Senhor, dá maracujá na Vera, Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, no estudo de quarta-feira. Abençoa, Senhor, o culto de sábado e domingo. Que nós estejamos aqui te louvando, te adorando. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo. Continue com você, com a sua casa, com a sua família. Em nome de Jesus. E você diz, você diz, você diz. Deus abençoe. Até o próximo culto. Meu pai, esse quarto gosta de mexer comigo, é quando a pessoa reclama, eu fico achando um pouquinho. Eu não gosto muito, não.